Ai, meu Deus, desculpa, Lucky. Oi, Bárbara. Me avisa aí do horário, porque eu estou sem relógio. Vamos ver quem vai entrar. Oi, gente. Olha, entrou uma charaminha. Raíssa Eduardo Caetano. Meu nome também é Raíssa. Agora vamos esperar a Yasmin chegar. Oi, Larissa. Vamos esperar. Como que faz pra mandar? Ah, é aqui, eu acho. Pra mandar pra todo mundo. Tem que mandar de um por um, um de cada vez? Quando você manda live por direct pras pessoas? Oi, gente. Daqui a pouco a Yasmin entra e eu chamo ela. Thaís maravilhosa, sempre manda as perguntas pra gente. Arrasou nas perguntas pra Yasmin. Isso, um por um. Putz. Ah, eu não vou mandar então, é muita gente. Oi, Yasmin. Tem problema? Oiê! Oiê, tudo bem, gente? Tô louca aqui. Muitíssimo obrigada por você ter aceitado fazer a live. Imagina, Você imagina, um participar. prazer falar com vocês. Como é que vocês estão? Ah, a gente tá bem, né? Na medida do possível. Estamos aí comemorando com a novela que ganhou o Emmy, então, pelo menos uma É, notícia. é o quê? Não cortou o que você falou. Pelo menos uma notícia boa no meio de tudo isso. Ah, sim, é verdade. Pelo menos uma coisinha para aquecer nosso coração. Mas a novela, ela já, acho que mesmo que não ganhasse, assim, ela já é uma grande vitória, né? Uma super novela. Ela é um símbolo, eu acho, para o mundo todo. O tema, né, é importante para o mundo todo. E o prêmio só consolida isso aí. Mas é sempre bom mesmo. Também para as autoras, né? Eu acho que elas merecem, elas são maravilhosas. Gustavo, a equipe do Gustavo. Ah, tudo, né? A novela foi muito bonita, muito importante. Sim, e foi muito especial pra gente. Hum. Ai, sério, tô muito feliz que você aceitou fazer live, porque eu queria muito que você participasse, já que foi por sua Imagina, por que eu não participaria? que o nosso grupo se juntou e eu, tipo, meu Deus, a gente tava comentando no grupo agora. A Yasmin tá quase tendo a filha dela aí, tá fazendo live com a gente. É, isso sim. Estava aqui agora numa reunião de pais e mães conversando. Eu falei que eu volto daqui a pouco. A pessoa me perguntou, mas o que você está sentindo? Eu falei, "Ah, tudo, tudo. Hoje estou com uma dor especial no braço esquerdo, uma coisa que eu nem sabia que podia acontecer na gestação, mas com bastante dor para locomover, assim, né? Começa a pesar muito, então as articulações pesam muito, é uma fase de muita ansiedade, de muita felicidade, mas de muito esforço para se locomover e fazer tudo, sabe? Eu Então, eu tô falando imagino. com você, a mesa aqui Minha tá tia ficou grávida uma e ela bagunça, eu tava. não vou fazer mais A nada. gente tinha muito contato quando ela estava de 8 meses e meio, assim, quase para nascer. E era tudo, até para ela entrar no carro, assim, era uma dificuldade. O finalzinho é bem complicado. É, e a gente tá nesse finalzinho, tô
falando com você com um monte de coisa aqui que eu tô olhando que eu não consigo nem arrumar. O Davi tem que fazer sozinho porque não tenho corpo e energia para dar conta da casa, assim. Bem Ai, pouquinho. meu. Bom, para não te alugar muito, então, a gente recebeu algumas perguntinhas dos seguidores, e aí eu vou fazer algumas e algumas que as meninas mandaram. Mas rapidinho. Tá. Começando com uma que eu já sei a resposta, mas eu vou usar ela de gancho, que é a Isabela Alckmin perguntou se alguém de origem árabe já falou que você parece muito, tem um tipo, muito parecido fisicamente com o pessoal do Oriente Médio. Mas eu não entendi a pergunta. Se alguém. Se alguém de origem árabe já falou que você é muito parecido fisicamente com Ah, vários. sim. Já várias pessoas. Eu tive professor. Eu era professora de um rapaz da Síria. Eu estava ensinando ele a falar português e ele toda aula me mostrava foto das irmãs, falando que eu era super parecido com elas e tal. Sempre tem, sempre tem. É a segunda escalação libanesa, né, que eu tenho também, porque você tem essa aparência aí de Oriente Médio, enfim. Apesar de não ter ninguém da minha família de lá, é assim que me veem. E eu gosto, porque eu acho as mulheres lindas, né? Então eu fico super feliz. Por mim, eu andava de Fairuz o dia inteiro. Só ia passar um pouquinho de calor. É, só um pouquinho de calor. Mas E aquelas maquiagens, aquelas coisas todas, eu amo. ela era bem elegante. Eu gostava da Feiruz. Muito elegante. A Thaís perguntou quais foram, na verdade, qual teve as inspirações para você compor a personagem da Fairuz. Eu acho que a parte interior, assim, das sensações da Fairuz, eu fiquei muito concentrada no sentimento de opressão. Não exatamente da opressão de um sheik, alguma coisa assim que eu nunca tinha vivido, mas a opressão machista mesmo que a gente sofre, figuras que já passaram pela minha vida muito hierárquicas e controladoras, agressivas, né? Pessoas, homens dos quais eu já tive medo, todas essas sensações assim de claustrofobia, de você se sentir meio endurecida para se colocar, né, familiarmente. Eu tentei trazer. Da parte árabe eu vi alguns filmes e uma elegância mesmo, que eu acho que a Fairuz tinha um desafio específico porque ela ia ser madrasta da Dalila, né? E eu tenho uma diferença para Alice de 10 anos, que é muito pouco para você ser madrasta. Enfim, a madrasta da Alice Wegman é uma coisa. Então, para que isso ficasse um pouco crível, mais crível, também eu busquei, eu acho, essa postura mais vivida dela, assim, como se ela tivesse uma história muito longa, apesar da idade. E aí eu acho que deu certo em relação à Alice nesse sentido. A relação com as outras esposas, não a Soraya, mais especialmente, né, que era a melhor amiga, aí a gente se soltava, eu acho que a gente era mais próximo de quem a gente é mesmo, de ter uma sororidade, de ter um carinho, um afeto, eu acho que era quando a gente podia ser mais leve, sabe? E com o Sheik, essa coisa mesmo da hierarquia, e com a Dalila, essa coisa da vivência, de trazer um peso em quem você é, como você se coloca, sabe? Era mais nesse lugar. E sempre uma elegância muito grande. O figurino ajudou muito, porque ela sempre teve esse figurino assim mais sóbrio e mais elegante, mais. Os acessórios dela também. Porque quando a gente chegou para experimentar os figurinos, a gente tinha uma arara da Fairuz e uma arara da personagem da Darília, da Ai, gente. Hã?
Aida. Da Aida. E aí, quando a gente foi. A arara da Aida era toda de animal print. Ela usava só coisas de tigre, enfim, de animal print em geral. Muito ouro, muita coisa dourada. E a Fairuz, quando você olhava a arara dela, era toda preta, com dourado, uma variação de preto com dourado com cor da pele não, cor da pele é péssimo, com bege, cor da minha pele, branco, pérolas. Ela tinha um ar de riqueza, assim, uma elegância muito, muito sóbria. E a Aida tinha essa elegância mais perua, mais luxuriosa, sabe? Então, quando veio assim a sugestão de acessórios, de figurino e de tudo mais, ficou ajudou muito a compor. Mesmo quando não aparecia, a gente usava por debaixo das abaias, muitas joias. Então, vocês nem sempre viam, mas a gente tinha muitos anéis, ouro. Tinha uma composição bem, bem bonita, assim. E que quando você veste, te diz alguma coisa sobre a sua postura, sabe? Como você, enfim, você não é atriz, mas se você for colocar um salto alto para sair, é muito diferente quando você coloca uma havaiana. A sua postura já pede uma performance diferente. Então, as roupas também ajudaram muito, assim, o figurino é impecável. O Davi mandou que é a mulher mais linda do mundo e eu vou ter que concordar com a concordância dele da Bárbara que falou a mesma coisa. É isso. É, ele tá ali na aula e escrevendo aqui na live. Não. Beleza, Pedrinho, maior é a linha de um cliente. Larissa, Bárbara. A Eu não sei Bárbara te direito mandou fazer live, gente, então eu não sei ah, direito responder. você está convidada para tomar um café na casa dela, Eu tô convidada a tomar café onde? na casa da Bárbara. Ah, tá. Na E ela casa de falou Bárbara. para contar o dia que a gente foi no Starbucks, mas eu acho que eu já contei que a gente foi no Starbucks uma vez e a gente pediu um copo, eu pedi com o nome Fairuz e ela pediu com o nome Soraya. Só que a mulher do Aham. Starbucks não sabia falar Fairuz. E aí ela pegou o copo, ficou olhando e eu, tipo, como que fala isso? E ela não conseguiu falar. E a gente do lado não sabia se a gente ria ou se a gente pegava o copo e saia correndo. Não sabe? Não tem graça. A Bárbara levantou aí um relacionamento íntimo entre Soraya e Fairuz, que a gente super defendeu. Até hoje, quando eu encontro Letícia em algum lugar, ela me apresenta como a namorada da novela. A E a personagem. Bárbara ficou troço agora quando ela ouviu isso. Quê? A Bárbara vai ter um troço quando ela ouvir isso. Não, a gente tem essa noção. E depois isso começou com a amizade. Quando eu voltei na segunda parte, lá na segunda fase, que já não tinha mais Soraya, que eu fui pro Brasil, a personagem da amizade e eu tentamos jogar isso de alguma forma, porque, enfim, tinha uma tentativa de colocar a amizade com alguém, a Fairu estava sozinha, sem shake, sem ninguém. E, e essas mulheres, em geral, elas ficam muito entre elas, né? Todo o afeto que elas têm para trocar é entre elas, não é com o marido, né? O marido não dá um beijo, não dá um abraço, não dá um carinho. Eles simplesmente usam essas mulheres de acordo com o que eles acham melhor, objetificam e tem uma relação muito pobre do ponto de vista afetivo com elas. Então, tudo que é importante para cada uma delas, elas trocam entre elas nessas vivências aí, com esses shakes e com essas pessoas hierárquicas e com esses casamentos múltiplos, né? Então a gente entendeu que talvez elas tivessem essa relação, muito provavelmente, a Soraya com a Fairuz. E depois, já no Brasil, a gente tentou criar isso com a Missage, porque ela também ficou muito sozinha, ela foi traída, e a gente entendeu que os homens eram
muito pequenos perto de nós, que nós éramos muito melhores, éramos grandes pessoas e os personagens masculinos eram muito aquém dessas mulheres. Então, por que não elas terem, né, uma relação entre elas ali? Mas não colou. Enfim, ficou só na intimidade e na imaginação. Quando a novela começou a passar, você já tinha gravado todas as suas cenas? Muitas. Quase todas. Da primeira fase, né? Uhum. Da primeira fase, sim, já tinha gravado bastante. Não vou lembrar, certamente não tudo, mas a maioria. Isso é muito ruim. Agora, vamos para a É pergunta péssimo. que é o que o grupo está mais querendo saber. Como foi para você? Você tinha, primeiro, se você tinha noção que a Fairuza ia ser uma personagem tão querida pelo público? Não, não tinha essa noção, não tinha noção nenhuma disso. Primeiro que eu nunca fiz novela, assim, com algum destaque de alguma coisa que seja, então eu nem estava acostumada a ter resposta de público que eu não conhecia, sabe? Eu sempre fiz teatro, então as respostas de público que eu tinha era de teatro, de pessoas que vão, assistem a peça, conversam comigo depois e tudo mais. Mas isso de ter gente que eu nunca vi, tipo vocês, que eu não conhecia, torcendo por alguma coisa de um personagem que eu estivesse fazendo, é uma coisa que eu nunca tinha vivido. Para mim era muita novidade. E a personagem da Fairuz, ela era importante, mas ela não era das principais, ela não, enfim, ela estava sempre atrelada a outro personagem. Atrelada a Soraya, depois atrelada a Dalila. Então eu não, eu tive até medo uma época que ela ficasse chata, porque eu tinha muitas cenas, muitos capítulos onde eu ficava tentando falar para Dalila não ser assim. Não seja assim, você não precisa disso. Então, para você ficar repetitivo, é uma chance muito grande. Eu tive que criar outras nuances para poder fazer da Fairuz uma personagem querida, presente, mãezona e que não fosse chata, sabe? Ela era maravilhosa. E como foi pra você quando apareceu uma doida, assim que nem eu, que ficou pedindo, enchendo o saco até a Fairuza voltar pra novela e com mais destaque ainda? Com o quê que você falou por último? Com mais destaque ainda. Não, foi maravilhoso. O primeiro momento que eu entendi que a Fairuz era vista, porque eu achava que as pessoas nem viam a Fairuz, mas eu entendi que ela era vista na briga com a Aida. Porque o Twitter, eu não tenho Twitter. Então eu não conheço a dinâmica do Twitter, eu não mexo, eu não sei como funciona, não sei nada. Só que aí eu vi que bombou no Twitter esse negócio da briga. Então, eu achei o máximo, porque aí eu vi que tinham pessoas que sabiam que era Fairuz, que tinham algum afeto por ela, que torciam por ela de alguma forma, e aí isso gerou muito mais energia, assim, porque você falou, caraca, sabem quem eu sou. Eu não, a personagem, né? Sabem que personagem é essa e tal. Aí te dá muito mais força, te dá muito mais gás, e vocês todas sempre unidas e falando, enfim, comigo. Aí eu não consigo também falar com todo mundo que vem me mandar mensagem, né? Eu falei com vocês, tive com você e com a Bárbara só, assim, diretamente. Porque também não. Apesar de eu achar lindo todo mundo querer falar comigo, se você for falar com todo mundo, você fica no telefone o dia inteiro. Só dá conta disso, né? Então vocês duas foram as únicas que eu falei. Que bom. E quando você voltou a gravar, teve ali uma época que você e o Davi estavam trabalhando no projeto e rolou alguns encontros, e aquele vídeo maravilhoso da Fairuz encontrando o É, Ramon. E teve a Thaís também, que tinha uma pergunta como você e o Davi se conheceram? nossa, essa coisa do Davi é porque o estúdio dele, não sei se vocês já foram no Projac, mas tipo, tem uns estúdios que são meio que um do lado do outro. O meu estúdio era do lado dele. Então sempre que eu acabava de gravar,
ou ele, a gente ia para o estúdio do outro e ficava lá esperando para ir embora, porque a gente já morava junto. E aí, algum dia, a gente estava lá sem fazer nada, esperando o dia inteiro para gravar, mas com figurino. E aí, eu não lembro quem deu essa ideia, se fui eu, se foi ele, se foi alguém, da gente fazer essa brincadeira ali. A gente se conheceu, ela perguntou como, é isso? A gente se conheceu tem muito tempo, a gente já se conhece há muitos anos. Por, a gente se conheceu num teste, depois a gente nunca mais se viu, a gente foi se ver muito tempo depois, meses depois, na casa de uns amigos em comum, numa festa. Aí passaram-se meses de novo e a gente foi começar a ficar em algum lugar que a gente se encontrou para negócio de peça, porque assim, quem faz teatro, todo mundo se conhece mais ou menos, sabe? Quem faz teatro, quem faz televisão, principalmente no Rio, televisão e teatro são muito misturados. Mas todos os atores se conhecem, mais ou menos. E se não se conhecem diretamente, conhecem. Tem uma pessoa intermédia das duas ali. Então a gente sempre se esbarrava nos lugares, e sempre tivemos muitos amigos em comum. E em algum momento isso virou uma outra coisa. Mas foi engraçado que a gente começou. A gente começou um pouco antes de eu começar a gravar. Mas no dia que eu recebi o telefonema que eu passei no teste, a gente estava começando a ficar. Foi mais ou menos a mesma época. Legal. E agora, além da Amora, que está vindo aí, vocês também têm um outro filhinho, que é o canal da Hora do Claro, Black. do Black. E a gente queria saber como que nasceu essa ideia e como que está sendo para vocês agora que já está no ar e as pessoas estão mandando mensagens assistindo os vídeos. Ah, você perguntou como é que foi a ideia? Desculpa, a gravidez deixa a gente meio sem memória de coisas imediatas. Parece louca, né? Como Toda vez pergunta. vocês tiveram a ideia de criar esse Ah, canal? tá. Por quê? E Eu como quis está criar sendo esse agora? canal, eu quis criar um canal de animação infantil com protagonismo negro já tem muito tempo, 2016, mas na época eu não consegui. Eu sempre achei importante, porque a gente não tem, porque o mundo carece de equidades. E eu acho que mexer com criança e começar a trabalhar isso desde a infância é a primeira coisa que a gente pode fazer, deve fazer. Que é quando a gente está se formando, né? Quando a criança está se formando, quem ela vai ser, enfim, como ela está descobrindo o mundo. E aí eu não consegui na época, porque por vários motivos, e eu também não sou negra, e eu não quis, nem poderia criar aí um projeto com protagonismo negro sozinha. Então passou muito tempo, aí comecei a namorar o Davi, e aí comentei com ele, a gente retomou essa ideia da minha ideia de fazer uma animação com protagonismo negro. E aí um dia um amigo estava lá em casa com o filho estava vendo uns vídeos no YouTube de música, e aí eu nem sabia que isso existia, né, porque não tem criança pequena por perto. Aí eu falei pro Davi, pô, a gente sabe fazer isso, a gente pode fazer isso aí. A gente pode produzir uma coisa assim. A gente vai saber fazer, tipo, essa intuição. E aí ele concordou e a gente começou aos pouquinhos a desenvolver o Black, os personagens, todo o conceito e tal. A gente encontrou uma pessoa parceira para ser investidora, porque a animação é um processo muito caro. Não é tipo assim, vou ali e vou fazer. Não existe isso. Então, a gente conseguiu essa pessoa, investidora. E aí a gente foi desenvolvendo o Black. Foi assim. E agora, vendo o retorno disso, vendo as pessoas, é óbvio que a gente fica super feliz, né? Cada criança que manda um vídeo lá cantando, dançando, é todo o retorno que a gente quer. É um pouco como eu te falei, eu não tinha dimensão quando eu fui fazer novela com um personagem que não era tão grande assim, que as pessoas viriam, que as pessoas iriam gostar, que as pessoas iam se relacionar com aquilo. Você acha que ninguém tá vendo, sabe? Então, quando o Black toda hora
apesar da gente estar vendo lá as visualizações que vem crescendo muito dos vídeos, cada vez que alguém se manifesta, alguém que a gente nunca viu na vida, uma família que a gente nunca viu na vida, que a criança sabe cantar, que a criança gosta e é fã, a gente fica, caraca, gostam da gente, sabe? Gostam do projeto, é legal. É quando a gente realmente acredita, quando a gente legitima ali que tá rolando, sabe? Com esse retorno. Para quem está assistindo a live e não sabe, ela e o Davi tem um canal no YouTube que chama A Hora do Black. E quem não conhece, vai sair da live e vai lá procurar o canal, e vai se inscrever e vai assistir os vídeos. A gente só tem mais 5 minutinhos de live para te liberar. E a última pergunta é a pergunta fixa que a gente faz para todo mundo, que é a pergunta da Bárbara, que é se você já assistiu Bacurau. Já. Mas por que essa pergunta é para todo mundo? O que acontece? Não sei, ela pergunta isso para todo mundo. E Ela tem ela uma. fez um poema para você. É o quê? Ela fez um poema para você e o poema é assim: rosas são vermelhas, violetas são azuis. Amém faz luz. Violetas são azuis e o quê? Amém faz luz. Amei. Ah, ela tá falando aqui, porque esse filme é foda, todo mundo tem que ver. É verdade. É um filme que todo mundo tem que ver. Eu não sei se eu consigo assistir mais de uma vez, porque é grave, né? É indigesto, mas é a realidade que a gente vive e eu acho que todo mundo devia ver mesmo. Sim, eu ainda não assisti. A Bárbara vai me deserdar agora, mas eu vou assistir um dia. É, não, tem que ver. Tem que ver. É um filme que fala muito da nossa realidade política aqui no Brasil. Diz muito sobre nós, sobre o nosso comportamento. Eu não tô entendendo. Fala de novo, que cortou um pouquinho pra mim. Travou. Acho que a gente já deu o horário e para te liberar, porque eu tô com dor, então eu queria te agradecer muitíssimo por ter participado da live. E a gente Imagina. gosta muito de você. A gente, no nosso grupo, a gente fala que é as filhas da Fairuz. E a É o gente que da tá... Fairuz? Hã? É o que da Fairuz? Nosso grupo chama Filhas da Fairuz. Ah, que lindas. E a gente deseja tudo de bom para vocês aí agora com a Amora. E Obrigada. felicidades e muito mais sucesso. E a próxima novela que você tiver, com certeza eu vou estar lá enchendo o saco também. E agora você arrumou fãs para toda a sua vida. Ai, que linda, gente. Obrigada. Eu acho que vocês foram muito importantes para o meu processo aí com a Fairuz, para o meu reconhecimento do valor dela, da visibilidade dela, para o retorno dela, né? Todos os comentários que vocês fizeram, a Thelma e a Duca acompanharam aí no Twitter. A Globo fez uma pesquisa também, eu não sei como é que funciona essas pesquisas da Globo, para saber o retorno dos personagens, né? Como é que está sendo. E a Fairuz foi muito benquista, assim, então isso influenciou de fato bastante na minha volta. Vocês têm grande participação nisso. E que bom que foi um encontro genuíno, né? Que eu não sou uma atriz que vocês já conheciam, já acompanhavam em musicais e coisas, né? Vocês me conheceram através da Fairuz e se hoje a gente conseguiu construir, né, esse laço de alguma forma, foi por causa dela e então, de fato, ela foi mágica para vocês e para mim. Sim. Eu sempre falo que, para quem está assistindo a live, eu sempre falo para a Yasmin que ela foi a minha pessoa de 2019, porque ela realmente transformou o ano. Foi um ano muito legal, muito especial para a gente. Então, muito obrigada. Como diria Perus, chucrã. Shukran. Obrigada a vocês, meninas. Um beijão para Bárbara. Tem uma outra pessoa que é do grupo também, né? Larissa. A Larissa? Larissa, tem a Andy, que ela não está aqui porque hoje ela mora nos Estados Unidos e hoje é dia de ação de graça. Sim, Thanksgiving. Manda um beijo para ela também, então. Um beijo no grupo. Tá bom? Beijos, muitos beijos. E obrigada pelo convite. Não sei nem.
Bom, gente, foi isso. A gente precisou finalizar rapidinho porque ela tinha outras coisas para fazer. Mas obrigada para quem assistiu a live e fiquem de olho porque agora a gente vai voltar toda semana. Semana que vem tem mais. E torçam para que a gente consiga algumas pessoas do elenco que tem gente que sempre pede para ter live. Pode ser que role com essas pessoas, então torçam aí. E é isso, gente. Muito obrigada.